Olá, meus amores! Estamos aqui agora no YouTube. Física com Pedro Bicalho chegou no YouTube. E como todo professor que chega no YouTube, né? Criamos um vocativo para você. A partir de agora, você, meu aluno, vai ser o meu física aluno. Isso mesmo, física aluno. Vou te chamar de como? Física aluno. Então, física aluno, vem comigo aqui que nós vamos trabalhar o trabalho da força-peso. Olha o que nós vamos fazer? Trabalhar esse trabalho da força-peso em duas situações, na descida e na subida. Primeiro, vamos relembrar o que é trabalho. Trabalho pra gente era energia transformada ou transferida a um corpo. Se você transfere um corpo que está parado, um pouco de energia, ele está parado. Você empurra e ele adquire velocidade, ele adquiriu energia cinética. Você realizou o trabalho sobre esse corpo. Se um corpo tem uma determinada altura e ele começa a cair, ele começa a transformar energia potencial gravitacional em energia cinética. Transformação ou transferência de energia ao corpo é o trabalho, ok? Nós temos duas situações a pontuar de trabalho. Ou o trabalho você vai calcular através da fórmula quando uma força for constante. Toda vez que a força for constante, você vai usar trabalho igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Você vai lembrar, ó, trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, ok? Trabalho é φ e cos θ, tranquilo? Mas quando você tiver uma força variável, você vai construir o gráfico de força por deslocamento e vai fazer a área desse gráfico, porque a área desse gráfico, força por deslocamento, é numericamente igual ao trabalho, que será dado sempre em joules, né? Na maioria das, segundo esse trabalho é dado em joules. E agora nós vamos para um caso específico, que é o trabalho da força-peso. Esse trabalho da força-peso, como é que ele vai funcionar? Bem, nós vamos utilizar a força, no caso, vai ser a força-peso, só isso. Eu coloquei uma situação aqui, primeiro o corpo descendo, depois o corpo subindo, ok? Para o corpo descendo, ele vai começar a adquirir uma velocidade para baixo. Imagina que o corpo foi largado, foi abandonado, ele está em queda livre. Por causa da aceleração da gravidade, ele começa a desenvolver uma velocidade orientada para baixo. Então você tem uma aceleração da gravidade, geralmente de 10 metros por segundo a cada segundo, ou 10 metros por segundo ao quadrado, que vai fazer essa velocidade orientada para baixo começar a aumentar. Então eu vou ter uma velocidade inicial relativamente pequena, mas observe que a velocidade aumentou. Por que a velocidade aumentou? Gente, velocidade e aceleração, no caso, estão na mesma direção e sentido. Quando você tem velocidade e aceleração na mesma direção e sentido, esse movimento ele tem nome, é o movimento acelerado. O que acontece no movimento acelerado? No movimento acelerado, o módulo da velocidade aumenta. O módulo da velocidade não vai aumentar? Vai. Por isso a velocidade está um pouco maior. Ok? Tranquilo? Tranquilo demais. Agora eu vou começar a desenvolver essa fórmula de trabalho aqui. Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Ok. No caso, o trabalho vai ser o quê? Não vai ser o trabalho da força-peso? Sim. Então a força em questão vai ser a força-peso. Vou substituir. Tranquilo demais. O deslocamento, no caso, vai ser o quê, gente? Observe que esse objeto vai sair de uma determinada altura e vai parar em outra. Então você vai ter um deslocamento ΔS, que é igual ao D da fórmula, que vai ser justamente o quê? Vai ser a altura percorrida. Vai ser a altura o quê? A altura percorrida. Então, no lugar de deslocamento, eu vou usar H por causa da altura percorrida. Fechou? Agora prestem bem atenção. A gravidade está orientada para baixo. No caso que eu estou representando, a única força em questão é a força-peso. Quando você só tiver uma força em questão, uma força atuando sobre o corpo, essa força é a própria força resultante. E nós combinamos que força resultante e aceleração têm sempre a mesma direção e sentido. Portanto, a gravidade vai ter a mesma direção e sentido da força-peso. Olha para você ver, ó. Vou colocar a força-peso orientada para baixo aqui, ó. Força-peso orientada para baixo. Com vermelho para você saber, tudo bem? Vocês estão observando que a força e a velocidade estão na mesma direção e sentido? Sim. Quando força e velocidade ou força e deslocamento estiverem na mesma direção e sentido, nós vamos considerar que o ângulo entre os vetores é igual a zero. E se o ângulo entre os vetores é igual a zero, o valor que eu vou usar aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser cosseno de 0 graus. Porque esse ângulo θ, ele representa ou o ângulo entre força e deslocamento, ou o ângulo entre força e velocidade, tranquilo? Agora eu vou desenvolver. Trabalho vai ser o quê, gente? Peso, gente, é povo de Minas Gerais, ó. Peso é povo de Minas Gerais. Massa vezes gravidade. Ou seja, onde eu tenho peso, eu vou colocar a massa vezes gravidade. Vezes a altura. Vezes o cosseno de 0 graus, que é igual a mais 1.
Tranquilo? Então o trabalho da força-peso, quando o objeto estiver caindo, vai ser mais massa vezes gravidade vezes a altura percorrida. Só isso, Pedro? Não. Eu quero que vocês observem que esse trabalho é positivo. O trabalho positivo ele é chamado de trabalho motor. Trabalho positivo é o trabalho motor. Agora que nós já entendemos que na descida você vai ter um trabalho positivo de mais mgh, massa vezes gravidade vezes a altura percorrida, e é um trabalho motor, tranquilo. A velocidade está aumentando, tranquilo. Eu só quero que vocês lembrem que eu falei que na maioria dos casos, quando você tem um trabalho motor, a energia cinética vai aumentar. Energia cinética, gente, está relacionada com velocidade. A velocidade aumentou, energia cinética aumentou também, tranquilo? Agora vem para cá. No caso aqui, nós vamos ter novamente um trabalho que é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. É o trabalho para uma força constante. Só que como o peso depende da massa e da gravidade, geralmente essa força vai ser constante, tranquilo? No caso aqui, eu vou ter um corpo subindo. Então a trajetória dele começa aqui embaixo, ele começa a subir com a velocidade, só que a aceleração está no sentido contrário. Galera, quando velocidade e aceleração estão em sentidos contrários, esse movimento tem nome, é o movimento retardado. No movimento retardado, o módulo da velocidade vai diminuir. Movimento retardado, quando você tem velocidade no sentido, aceleração no sentido contrário. O módulo da velocidade vai diminuir. Isso que eu quero que vocês observem. Olha o tamanho da velocidade aqui, do vetor velocidade, olha o tamanhozinho aqui. O que aconteceu? A intensidade, o tamanho dele diminuiu. O módulo dessa velocidade diminuiu. Tranquilo? Se a gravidade está para baixo, quem é que vai estar no mesmo sentido da gravidade? A força, peso. Então a força-peso aqui nos dois casos vai estar na mesma direção e sentido da gravidade, que é a aceleração em questão, tranquilo? De novo, eu vou trabalhar com aquela fórmula. Fórmula de trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Θ é o quê? Ângulo entre força e deslocamento ou entre força e velocidade. Trabalho, gente, vai ser igual ao quê? Trabalho vai ser igual a peso, que é a força que eu estou utilizando, porque o trabalho que eu quero é o trabalho da força-peso, vezes deslocamento, que a gente combinou o quê? O deslocamento, no caso, vai ser a altura percorrida por ele. Então, o deslocamento vai ser isso aqui, tranquilo? Vezes o cosseno. Cosseno de quê? Aí que tá. Nós combinamos, em aulas anteriores, pessoalmente, que quando vetores estiverem em sentidos contrários, o ângulo entre eles vai ser o quê? Vai ser de 180 graus. É, Pedro? É só você olhar aqui, ó. Qual que é o ângulo entre velocidade e gravidade? O ângulo entre velocidade e gravidade aqui, galera, é um ângulo de 180 graus, tranquilo? Então o trabalho vai ser o quê? Trabalho vai ser igual a peso vezes altura vezes cosseno de 180 graus. No caso, peso é o quê, galera? Peso é massa vezes gravidade, vezes altura, vezes cosseno de 180 graus, que é menos 1. O trabalho, então, será o quê? Será menos massa vezes gravidade vezes altura. Então, o trabalho na força-peso, de forma geral, é mgh. Só que você tem que estar atento ao sinal. Será que essa força-peso está ajudando ou atrapalhando o corpo a realizar o seu movimento? Observem aqui. Se o objeto está descendo, a força-peso não puxa ele para baixo? Sim. Se ela puxa ele para baixo e ele está descendo, opa, juntou o útil ao agradável, estou ajudando. Se está ajudando, ó, positivo, bacana demais. Só que aqui, o objeto está subindo e a força-peso está orientada para baixo. Logo, essa força-peso está fazendo o quê? Está atrapalhando um pouco o que o objeto quer, correto? Então, galera, vai ter um sinal negativo, está atrapalhando, fechou? Trabalho negativo tem nome, é um trabalho resistente. Resistente ou dissipativo, trabalho negativo. Resistente ou dissipativo, trabalho negativo. Eu quero que vocês entendam, meus amigos, que aqui ficou perceptível que a velocidade diminuiu. Se a velocidade diminuiu, o que está acontecendo aqui? A energia cinética está diminuindo também. Se o trabalho motor, na maioria das vezes, aumentava a energia cinética, o trabalho resistente, na maioria das vezes, vai diminuir a energia cinética, tá bom? Resistente ou dissipativo. Sabendo disso tudo, fica faltando só um detalhe para a gente entender. Que detalhe é esse? É o trabalho da força-peso em relação à sua trajetória. Galera, força-peso, bem como a força elétrica, é uma força de campo. Nós vamos observar que essas duas forças de campo, o trabalho que elas realizam sobre determinada partícula não vai depender da trajetória. Ou seja, nem força-peso, nem força elétrica. O trabalho nem da força-peso, nem o trabalho da força elétrica vai depender da trajetória. Então o trabalho da força-peso, ó, não depende da trajetória. Fechou? Eu coloquei aqui dois casos, e nos dois casos, olha o que vai acontecer. O primeiro, a partícula sai de A e por causa da ação da força-peso, ela faz isso aqui, ó. Faz isso aqui. E volta e chega até aqui.
Você viu que ela andou muito, né? Ela andou muito. No segundo caso, ela desce retinho. Andou bem menos, né? Só que presta bem atenção para mim. O que eu acabei de falar com você? Nos dois casos, a força-peso agiu buscando essa partícula para baixo. Nos dois casos, tá bom? Não interessa, mas aqui ela teve uma trajetória diferente, tá bom? Tem questão que vai tentar te confundir. O que eu quero te dizer é o seguinte, amigo, não se confunda. Física aluno, meu física aluno, não se confunda, tudo bem? Não se confunda. Ó, respire fundo e entenda o seguinte, o trabalho da força-peso não depende da trajetória. No caso aqui, eu quero que você observe que A, C e B e D estão nas mesmas alturas. Então as alturas percorridas, que é o que eu quero, serão exatamente iguais. A altura que eu percorro de A para B e de C para D é a mesma. O que me importa é a altura que eu saí e a altura que eu fui parar. O que me importa é a altura que eu saí e a altura que eu fui parar. É isso que me importa. Na fórmula, gente, não tem distância percorrida. O que eu trabalho na fórmula é a altura que eu percorri, a altura que eu saí, a altura que eu fui parar. O nível de altura que eu saí, o nível de altura que eu fui parar. É isso que você vai utilizar nessa questão. Então aqui, o que nos importa é a altura que você percorreu. Sair desse nível de altura e vir parar nesse nível de altura. No caso, os trabalhos de A para B vai ser igual ao trabalho de C para D. Então, galerinha, esse foi o nosso primeiro conteúdo aqui desse canal. Agradeço demais por estar tendo o privilégio de ter você, física aluno, comigo, e espero você mais vezes. Valeu!